até pela música que nós acabamos de cantar, enquanto você vai se sentando, nós já podemos ver o que Deus quer fazer conosco, em nós e através de nós nessa manhã. Para aqueles que estão aqui desde sexta-feira e aqueles que estão acompanhando pela televisão, essa foi a música que nós cantamos durante a adoração o tempo todo, durante a oração de restauração que nós fazíamos na sexta. E eu creio que de fato seja isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. Então abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 9. E pode inclusive fazer isso em silêncio, sentando-se para não atrapalhar quem está atrás. Romanos capítulo 8, versículo 9, depois versículo 11. Deixa sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns desses versículos para nos ajudar a experimentarmos o PHS. O que é PHS? Por hoje eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio desse Espírito Santo. Vós, porém, e essa é uma afirmativa, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. E esse é o primeiro PHS. Se eu quero ser de Jesus, eu preciso ser conduzido pelo Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Aquele que gerou e gestou Jesus no seio de Maria e que conduziu toda a vida de Jesus, e aquele que Jesus deu para nós na cruz, segundo São João, quando sai do seu coração sangue e água. Aquele que ele soprou sobre os discípulos no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, no domingo de manhã como agora, em torno de 9 horas da manhã, quando o Espírito caiu em Pentecostes. Esse Espírito que foi derramado, caiu. É muito bonito nos Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, quando fala da conversão de Cornélio, versículo 44 e 46, o Espírito caiu. E esse Espírito que caiu, esse Espírito entra em nós para nos dar o grande PHS, o amor do Pai. São Paulo vai nos dizer em Romanos 5, versículo 5, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado. O que é derramar? É cair profusamente, como ele lembra na carta aos Efésios. Então, nós temos as primícias do Espírito, se queremos ser de Cristo. Versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, e ele afirmou antes, no versículo 9, que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Carta de São Paulo aos Efésios, logo no capítulo 1, versículos 13 e 14, nós estamos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O Espírito habita em vós. Essa tem que ser uma certeza. É esse PHS que vai me levar ao PHN. Se eu não tomo consciência de que eu sou cheio do Espírito Santo e que não tem realidade no mundo capaz de tirar o Espírito Santo, por quê? Romanos capítulo 11, versículo 29, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, nem quando nós caímos no profundo do pecado, e o Dunga falava isso na pregação ontem de manhã, o Espírito Santo nos abandona. O terrível do pecado é que Deus não fez Jesus pecado só na cruz.
Não foi só ali que ele se fez pecado por nós. O terrível do pecado é que cada vez que eu peco, eu levo o Espírito Santo e Jesus, porque eu comungo, e o Pai, porque eu sou batizado. Eu sou receptáculo da Trindade. Por isso que eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu levo o Espírito Santo, Jesus e o Pai para pecar. Cada vez que eu vou me drogar, eu estou levando o Pai, o Filho e o Espírito Santo a se drogar. Por isso que São Pedro vai dizer: Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, por suas chagas fomos curados. Esse é o terrível, está aqui. O Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus dos mortos também dará vida nova, vida aos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Por que será que Paulo insiste tanto nisso? Porque todo o nosso ser e todo o nosso agir precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu disse ontem que o resumo da carta aos Romanos é a carta aos Gálatas. E lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, São Paulo diz clara e nitidamente: deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, para que possais produzir os frutos do Espírito. Quem deixa-se conduzir pelo Espírito, produz frutos do Espírito. Então é muito fácil eu saber se eu, ou melhor, as pessoas que comigo convivem, elas podem perceber muito facilmente se eu sou ou não sou uma pessoa batizada no Espírito Santo. Como é que eu sei que alguém é batizado no Espírito Santo? Porque fala em línguas? Não. Uma pessoa que fala meio enrolado também parece estar falando em línguas. Põe dois mineiros ou dois catarinenses da ilha conversando para ver se eles não falam em línguas. Olha para você ver mesmo, cadê que falou? Falou. Ou senão é só sem repetir, olha para você ver. Parece que está rezando em língua. Como é que eu sei que alguém é batizado no Espírito Santo? Pelos frutos. Uma árvore não se conhece pela casca. Uma árvore se conhece pelos frutos. Quais os frutos que eu estou deixando o Espírito Santo produzir na minha vida? O Papa João Paulo II, na encíclica sobre o Espírito Santo, Dominum et Vivificandum, o Espírito Santo, Senhor que dá vida, ele diz o seguinte, uma analogia maravilhosa: que nós sempre produzimos frutos. Nós não somos neutros. Aqueles que acolhem o Espírito produzem os frutos do acolhimento. Aqueles que resistem ao Espírito produzem os frutos da resistência. E aí ele elenca aqueles frutos que Paulo elenca no capítulo 5, a partir do versículo 19b de Gálatas. Os que se deixam conduzir pelo Espírito produzem os seguintes frutos: alegria, amor, paz, doçura, bondade, mansidão, temperança. O que é temperança? É fazer as coisas na medida certa, no tempero. O tempero é bom quando? Quando tem bastante? Quando tem pouco? Quando ele está na medida certa. Isso é temperança, é falar a hora que deve falar, comer o tanto que eu devo comer, trabalhar o tanto que eu devo trabalhar, dormir o tanto que eu devo dormir. Mas aqueles que resistem ao Espírito, mesmo falando que são carismáticos, mesmo usando aquela camiseta com a carona de Jesus, que até no joelho, mesmo usando o colarinho. Um primo meu uma vez me encontrou e falou: você está com problema no pescoço? Torceu o pescoço? Eu falei: por quê? Ele falou: está engessado. Eu falei: não é gesso não, é coleira.
É para dizer que esse cachorro aqui tem dono, então põe a coleira aqui, pronto, é mais fácil. Mas mesmo usando tudo isso, mesmo dizendo que eu sou carismático, eu tenho que produzir os frutos. Se eu resisto ao Espírito Santo, São Paulo diz que eu produzo os frutos da resistência. E está em Gálatas uma lista feia desses frutos: briga, discussão, divisões, partidarismo, orgias, aquilo que a gente falava ontem, bebedeira, fofoca. Fofoca aqui é no sentido de conversa, não é no sentido de falar para o gago: você gosta de fofoca? Eu falei: não, eu prefiro pinguim, melhor. Fofoca não gosto, não. Então, eu também não gosto, tem que preferir o pinguim, não fofoca. Fofoca, briga, impureza, malícia. Aí quando a gente lê aquela lista lá, fala: ih, Senhor, parece que eu estou mais pendendo nessa aqui. Parece que essa aqui é o espelho meu. Sabe daquele retrato de ontem? Quando você olha lá e fala: meu Deus, eu estou encaixando mais nessa lista aqui. Vamos fazer um teste para saber se você é cheio do Espírito Santo. Aliás, um dos meus livros que vai sair vai ter uma página, vai ter esse testinho. De um lado da página vai estar todos os frutos do Espírito, com um quadradinho na frente para você pôr um X. E no outro lado da página, a listinha dos frutos da resistência, com um quadradinho para você pôr o X. Eu fiz o teste, quase caí de costas. Na lista da direita eu fiz 99 pontos. O máximo era 90. Aí eu olhei e falei: meu Deus, estou fazendo tempestade em copo d'água e o copo nem está cheio. Quando a gente faz um exame de consciência olhando a listinha, a gente vê: epa, que adianta eu vou lá, eu falo que eu sou do Espírito Santo, mas os frutos que eu estou produzindo, fruto estragado. Lembra que eu falava aqui no acampamento de carnaval? Quando Jesus passou na figueira, quando saiu de Betânia e foi para Jerusalém, a figueira não dava fruto? Seca-te. Por que será que às vezes a gente vê determinadas pessoas ir secando? Ou por que nós de vez em quando vamos secando, vamos tornando pessoas desanimadas? O que é desanimado? Sem ânimo. Ânimo em latim é sinônimo de qual palavra em português? Alma. É Deus. Então eu estou ânima, alma, vida. Estou desanimado, é sinal de que eu estou longe de... Pronto. Padre, eu não sei por que hoje eu estou desanimado. Não. Está desanimado porque você está longe de Deus. Quer ver outra palavra? Entusiasmo. De onde vem a palavra entusiasmo? Vem do grego. Deus em grego é theos. Então, entusiasmo significa estar cheio de theos, de Deus. Padre, eu perdi o entusiasmo. Por que será? Ué, a palavra já está dizendo. É a mesma coisa, fala: padre, eu estou com frio, o que será que está acontecendo? Não, é que está um sol quente medonho lá fora, por isso que você está com frio. O termômetro está dando 40 graus, você está com frio. Se eu estou desanimado, eu estou sem entusiasmo, qual é a causa? Aí vão dizer para você que a causa é isso, que a causa é mal olhado, que você tem que ir lá no Pai do Santo, que você tem que fazer o seu horóscopo, o seu mapa astral, tem que fazer isso, porque as cartas não mentem. Aliás, essa é a grande verdade. Isso eu queria confirmar publicamente: as cartas não mentem. Os astros não mentem. Não mentem porque eles não falam. Como é que eles vão mentir? A carta não mente de jeito nenhum. Tu não fala. Como é que a carta vai mentir? Uma coisa morta. Esse chão mente. É morto.
Mas ainda pode me enganar, porque eu posso achar que está tudo bonitinho aqui, por baixo está carunchado, você vai entrando. Puf. As cartas não mentem nunca, nunca. O que é eu ser uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo? O versículo 7, pouquinho antes, capítulo 7, versículo 6 diz uma repetição daquilo lá. Agora, mortos para essa lei que nos mantinha sujeitos à lei do pecado, dela nos temos libertado. A lei do pecado, dela nós temos nos libertado pela confissão. Quantas vezes ontem foi falado, e interessante, eu não falei em confissão ontem, o único padre que pregou. O Dunga não é padre, falou em confissão. Falou que o confessionário é o único tribunal que você chega, se acusa e sai livre. A Jaqueline falou em confissão, que ela foi correndo atrás do padre. E o padre deu absolvição. Percebe? A gente sempre se confessa. Ou a gente se confessa com o sacramento, ou a gente se confessa com os sofrimentos. Com uma diferença: quando eu confesso com o sacramento, eu recebo a absolvição. Quando eu me confesso pelo sofrimento, eu recebo a absorvição. O sacramento absolve, o sofrimento absorve. Eu guardo. E se eu guardo, vai sair para algum lugar. Então nós estamos livres nessa lei, essa lei do pecado. Mortos para essa lei que nos mantinha sujeitos, estou pisado lá, escravo. Dela nos temos libertado. Agora veja que coisa maravilhosa, o versículo 6b do capítulo 7. É só virar uma página. E nosso serviço e nossa vida realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sobre a autoridade envelhecida da lei. Vou repetir porque é maravilhoso. Capítulo 7, versículo 6 de Romanos. Agora, vírgula. Mortos para essa lei que nos mantinha sujeitos, o pecado. Dela nos temos libertado. E nosso serviço, repitam comigo, e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito. Aí da onde nasceu o nome de renovação carismática? O nosso serviço, a nossa vida, realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sob a autoridade envelhecida da letra. Ora, o que significa essa renovação do Espírito? Quais os passos? E se nós continuarmos no capítulo 8, por isso que eu disse a você, deixa aberto aí, põe marca um xizinho em cada versículo desse, e depois em casa faça uma meditação, uma leitura com muita calma durante essa semana, até como uma penitência maravilhosa para a Quaresma. Lê a carta de São Paulo aos Romanos. Você ainda tem 15 dias até a Páscoa, cada dia vai lendo um capítulo de Romanos. E vai percebendo de modo especial esse capítulo 8. Não foi por acaso que a equipe que pensou esse acampamento escolheu esse capítulo 8 para nós. Eu já disse e repito, a carta de Paulo aos Romanos 30 vezes fala no Espírito Santo, 19 está no capítulo 8. É o capítulo do Espírito Santo em toda a Bíblia. Fala muito mais do Espírito Santo aqui do que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, do que em João 14, 15 e 16, que era quando Jesus falava do Espírito. Porque Ele é o Espírito da verdade. Então, como a nossa vida vai agora se transcorrer segundo essa renovação do Espírito? O que é renovação? Não é inovação. Inovar é você estar à cata de novidades. E o encardido sabe disso. Por isso que a gente sempre tem vontade de comprar coisa nova. Roupa nova, sapato novo, carro novo, casa nova. Tudo novo, novo. Mas nunca está satisfeito. Porque você acabou de comprar, é novo. A hora que chegou em casa já é usado. Pôs no corpo.
aliás, novo nada, porque todo mundo vai comprar, experimenta lá. Aí experimenta, olha, depois devolve lá. Aí eles vão lá, passa de novo, põe. Sabe, eu queria ver aquela camisa. É nova, é nova, é nova. Aí você põe, experimenta, já 200 experimentaram. Você sai com a camisa na rua, para aquela, eu já experimentei com a camisa lá na loja um dia. Não gostei dela, não. Que novo? Um carro zero. Mas ele não é testado antes? Se ele é testado, como é que o velocímetro dele não gira? Aquele negócio que marca lá o quilômetro. O carro zero, ele é zerado. Eles testam. Ô, louco. Deu um trem aqui no coisa. Eles testam o carro, depois vão lá e voltam o marcador de velocidade dele lá. Você compra zerinho. Mas aí o outro já andou um tempão nele, já testou. Então, renovação não é ir atrás de novidade. Renovação é cada dia descobrir esse novo que há em mim. A palavra renovação, em português, ela tem um sinônimo que o Dunga define maravilhosamente bem na música. Renovar é restaurar. E aqui a gente vai vendo umas comunhões que existem. Betânia, quando nasceu, nós não tínhamos ainda essa intimidade com a Canção Nova. E, no entanto, Betânia não nasceu para ser casa de recuperação. Está muito claro lá no nosso estatuto, muito claro nos textos nossos. Betânia é casa de restauração. Veja como as palavras se encontram. E o que é restaurar? Restaurar é fazer novo de novo. É fazer novo, vamos supor que Deus o livre e guarde, se estragassem essa imagem do Cristo que está aqui. E ela precisasse ser restaurada. Ou essa imagem que está aqui mais perto. Essa imagem de Nossa Senhora. Com o tempo, por isso que ela tem vidro protegida para não estragar. Imagina que estragasse essa imagem de Nossa Senhora. É uma imagem artística, uma imagem que veio de Fátima, por isso ela é perfeita. Teria que achar um restaurador. O restaurador não ia chegar e pegar e falar, bom, essa imagem vai ficar bonita se eu pintar essa faixinha dourada de azul, o coração eu vou pôr assim mais laranja, porque na televisão vai ficar bom, aqui bater a luz, o laranja vai parecer fogo. Eu vou colocar as unhas da Nossa Senhora mais amarelinha, a mão dela eu vou pôr um pouquinho mais creme, para parecer mais moreninha. A coroa eu vou pintar de verde, amarelo. É isso que é restaurar? Isso é inovar. Restaurar, ele vai ter que tentar, ele vai pedir. Eu queria que a Canção Nova me mandasse uma foto original da imagem. Se tiver algum filme também. Ele vai estudar a foto. A cor perfeita, aquele vermelhinho do rosto. Quer dizer, ele vai ter que descobrir o que o artista pensou quando fez a imagem. E aí primeiro ele vai limpar a imagem todinha. Mas é um trabalho lento, um trabalho demorado. Com muita paciência ele vai limpando, tirando toda a sujeirinha, tudo que não está no original. Depois ele vai lá e estuda de novo, ele põe no computador. Ele vai ter que tirar 200, 300 fotos. Isso é trabalho de 1 mês, 2 para restaurar uma imagem. Por isso que é o serviço mais caro dos museus europeus. A restauração. Aí quando ela estiver restaurada, você olha, ela está completamente nova. Segundo o artista que projetou. Ora, o que é restaurar o ser humano? Não é só renovar nesse sentido de inovação. É fazer segundo o modelo original. E qual é o modelo original? Jesus Cristo. O modelo do ser humano é Jesus Cristo. E para as mulheres não ficar com inveja, o modelo do ser humano é Maria Santíssima. Isso é o modelo. Para restaurar é preciso conhecer o artista que fez. Quem conhece o coração do Pai? Qual é o único ser que está em nós que conhece o coração do Pai? Jesus que revelou
e o Espírito Santo que continua na história. Por isso que Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz que agora que nós deixamos de lado o pecado, as coisas velhas, e estamos buscando as coisas do alto, acontece um processo de restauração. Essa restauração vai acontecendo constantemente, acraseado, imagem daquele que nos criou. O Jesus, o projeto original. Maria, o projeto original. Falar que Maria foi concebida sem pecado, que ela é assunto ao céu, é isso. Que Maria ficou a vida inteira igualzinha, perfeitinha, sem nunca ter se estragado. A imagem dela pode até estragar, pode até se quebrar, como fizeram com a imagem em Aparecida. Mas ela, a imagem perfeita, a imagem visível do Pai, porque ela é a imagem visível do Filho, ela nunca se deteriorou, ela nunca se estragou, ela nunca se corrompeu, ela foi sempre nova, sempre restaurada. Ela é modelo de restauração para o ser humano. Dizer que Maria é assunta ao céu, e hoje é a festa da anunciação de Nossa Senhora, foi o anjo que disse para ela: ave, feliz, porque cheia, repleta, plena da graça. É assim que o ser humano precisa ser. Se eu quero ser feliz de fato, eu tenho que ser cheio dessa graça. Não tem outro jeito. Isso é restauração. Restaurar é fazer de novo, segundo o projeto original. E qual é o nosso projeto original? É esse que o encardido fala? Por isso, no meu livro Cure Seu Coração, eu falo sobre o processo que o encardido faz conosco. O encardido, quando ele entra em nós, ele começa a nos deformar. É a maior raiva dele, a primeira raiva dele, é que Deus fez o ser humano à sua imagem, e ele ficou muito bravo, porque ele queria ser imagem e semelhança. Foi nesse momento que ele se rompeu com Deus e caiu para o inferno. Por isso que é um perigo assistir essa novela que passa naquele canal, porque o único anjo que caiu do céu foi o encardido. Único. E quem deixa-se conduzir por ele, quem deixa-se conduzir pelo único anjo que caiu do céu, vai acabar achando a sua estrela guia e ser afundado nesse porto de milagres falso que o mundo apresenta. É sério? Anjo que é anjo não cai do céu. O anjo que caiu foi o encardido. E ele que caiu, ele quer nos derrubar. Por isso que quando a gente peca, a pessoa vai ficando feia. Por que eu tenho dó de gente feia? Eu tenho dó de gente feia. Eu conheci uma senhora, que eu acho que quando Deus deu a feiura, ela entrou na fila 4 vezes. Mas ela é feia, mano. Por que eu tenho dó de gente feia? Porque só é feio quem está no pecado. Quem não está no pecado não pode ser feio. Então, meu irmão, quando você olha no espelho, e se acha feio, não está fora o problema seu, está lá dentro. E não tem jeito de botar silicone no coração. Ou você deixa o Espírito Santo lavar o coração, arrancar esse coração de pedra, ou você não vai ser uma pessoa nova nunca. Velhice tem muita diferença de idoso. Velho é trapo. Velho é uma roupa que eu não uso mais. Velho eu jogo fora. Tem jovens de 20 anos de idade, usuário de cocaína, que é velho.
Eu conheço jovem de 15 anos de idade, que é velho, já fez 2, 3 abortos. Começou a se prostituir com 10 anos. É velho. Agora você pode ter 90 anos, é uma pessoa idosa, mas é uma pessoa renovada. Porque você não se desliga nunca do Espírito Santo de Deus. Nunca. E a Bíblia nos deu exemplos fabulosos. Abraão e Sara foram pais com quase 100 anos. Moisés, quando começou a trajetória para a terra prometida, tinha 80 anos. Era idoso, mas não era velho. Ah, padre, eu já estou velho. Está velho? Então morre, já da mãe. Ah, porque eu já sou velho. Então joga fora. Velho é trapo. Velho não serve. Agora, você tem 95 anos de idade, você é idoso. Se você não viver do passado, velho vive do passado. Ah, no meu tempo era tão bom. Novo faz o presente um eterno presente. Agora, para ser novo no Espírito, é preciso romper com a mentira. Versículo 13. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. E o que é que significa mortificar as obras da carne? Jogar fora os meus apegos. Do que você é apegado? A gente se apega a tanta bobagem. Tem gente que diz, padre, eu não durmo se não for com o meu travesseiro. Imagina se eu fosse levar o travesseiro meu em todo lugar que eu vou. Tinha que arrumar uma mala só para o travesseiro. Isso é coisa de criança. Criança que tem que estar cheirando a fralda, com a chupeta na mão, segurando não sei o quê. No que você se apega? Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas são pequenininhas. Um monge, mestre espiritual, ele era o formador dos noviços na sua congregação. E ele, além de dar aula aos noviços, ele gostava de sempre sair com um deles. Porque quando a gente está caminhando na natureza, eu lá em Betânia gosto de fazer isso muito, muito. Eu chego lá, ponho as minhas coisas e já saio andando. Vou rezando o terço, já atendo a confissão de um, daqui a pouco já estou lá sentado com o bode, conversando lá, o Walter, ele é um bode muito especial. Ele toma benção de mim, beija minha mão, cada vez que eu chego lá. Estou lá vendo as galinhas, os filhos já vêm. Então, esse monge, ele era assim, ele gostava de ensinar andando. Aí ele pegou um aluno, um noviço, santo noviço, e foram andando. Mas aquele dia ele se perdeu, ele andou muito. E de repente ele estava com muita sede e não tinha lugar para tomar água. Aí ele viu uma casinha. Falou, meu filho, vamos lá ver, lá, quem sabe lá eles arrumam um gole d'água para nós. Aí chegou lá, era uma casinha paupérrima, mas pobre, pobre, pobre. Chão batido, parede batida. Não tinha quase nada, uma cadeirinha, um banquinho. Família pobre. Aí ele pediu água, a mulher veio com a caneca, né? A caneca, o desenho de Nossa Senhora Aparecida, que é a canecona bonita. Pegou a moringa, aquela água boa da moringa. Tomou. O noviço também tomou. Aí o monge falou, nossa, como é que vocês vivem aqui? Eu não vi nenhum bar, nada aqui perto, não vi mercado. Falei, nós vamos vivendo do jeito que Deus quer, né? Nós viemos. Mas como é que vocês compram roupa? Eu tenho uma vaquinha. Vaquinha vermelha. Ela é uma vaquinha até diferente, uma vaquinha especial demais para nós. Que ela é vermelha, tem a cara e a traseira branca. E tem um chifre só do lado direito. Do lado esquerdo é outro, né? Então é uma vaquinha diferente, você já olha, já vê. E aí o senhor cuida da vaca. Ela dá uns 10, 12 litros de leite. Aí nós bebe um pouco, faz um queijinho e vende uns 4, 5 litros, né? Nós vai vivendo assim, nós vendemos para os vizinhos aí, 18 centavos o litro de leite. Agora já está dando bem, graças a Deus, aumentou o preço, né? Esse governo que está aí, muito bom, né? Muito bom,
presidente Figueiredo disse, muito bom, você é uma pessoa boa. Aí o homem ficou impressionado, meu Deus. Aí o noviço foi embora pensando, né? Meu, que coisa linda, né? Como Deus é pai. Providenciar uma vaquinha para essa família. Aí eles estão andando, depois que eles andam uns 500 metros, está assim no pastinho comendo, ele olha. Ô mestre, olha lá para só ver. É a vaquinha do homem, ela é vermelhinha, com a cara branca, o chifre reto do lado direito. É ela mesmo, meu filho. Vai arrumar uma embira. Sabe o que é embira? É cipó. Só que é tirado da casca da árvore. Pegou uma embira lá, um cipó, amarrou no chifre e falou assim, olha como o nosso mestre é bom, meu Deus, obrigado, meu mestre. Ele vai mandar eu ir de volta nesse sortinho e devolver a vaca do homem. Mas eu vou, porque é uma vaca importante. Aí ele foi, pegou um cipó, veio, amarrou na cabeça, no chifre da vaca. É para eu levar lá de volta? O mestre falou, não. Traz essa vaca. Será que o mestre vai levar a vaca do homem? Será que vai benzer a vaca deve estar doente. E o mestre andando na frente e ele puxando a vaquinha atrás. Aonde ele vai, a vaca vai atrás. Vem cá, vaca. De repente eles se aproximaram de uma pirambeira. Mas uma pirambeira mesmo, um abismo. O mestre virou e falou, puxa a vaca e joga ela na pirambeira. O rapaz regalou os olhos. Falou, mestre, é a vaca do homem. Puxa e joga na pirambeira. E eu, mestre? Puxa e joga a vaca na pirambeira. Vocês sabem que esses mestres, quando eles dão uma ordem, é igual o marido e a esposa. Casaram, estava indo agora morar na cidadezinha deles, na charrete. Pôs as coisas atrás na charrete, a mulher ali, o marido. De repente a mula empacou. O marido ficou nervoso, falou, Ela pegou um pedaço de pau e deu uma paulada na cabeça da mula. Voltou, a mula andou. Lá na frente a mula empacou, falou, 2! Ficou nervoso. Pegou o porrete na cabeça. A mula. Terceira vez ela empacou e falou, não, 3. Pegou um revólver na nuca da mula. Matou na hora. A mulher falou, meu Deus do céu. Ai, se eu soubesse que você é um homem tão estúpido, um homem tão nervoso desse jeito, onde você viu matar uma mula só porque a mula empacou? Eu nunca vi um homem mais grosso que você do que Até hoje estão lá. Até hoje. Vão fazer 50 anos de casado em outubro. Então tá com o espetáculo. É um espetáculo, né? Então não pode desobedecer ao mestre. Vai quem fala, Noviço obedeceu e jogou a mula na pirambeira. A vaca. Jogou a vaca na pirambeira. A mula estava jogando a vaca. Jogou a vaca na pirambeira. E aquela vaca foi caindo e despedaçando. Foi pedaço de vaca para um lado, perna para o outro. Aquele filme de terror. E morreu. Mortinha, despedaçada. Vamos embora. Mestre, o senhor me perdoa, mestre. Mestre, eu não posso conformar com isso. Eu estou decepcionado com o senhor. Anda logo. Mestre, nós vamos chegar atrasados para a oração. Meu Deus. Aquele dia em diante ele ficou decepcionado com o mestre. Eu pensava que esse homem era uma coisa, um homem carismático. Pregava acampamento da Canção Nova. Tinha programa de televisão. E é um homem desse. Meu Deus, que decepção. Meu, como é terrível. E ele não podia falar para ninguém, porque os outros tudo achavam que o mestre era santo. Falei, não, esse homem, que maldade. Para que matar a vaquinha do homem, gente? Aquela tristeza foi invadindo seu coração. Terminou no viciado dele, foi transferido. 2 anos de estágio. Mas aquela cena não saía da sua cabeça. Cada vez que ele via uma vaca, ouvia um mestre, ele pensava na vaca. Quando vinha notícia do jornalzinho da congregação falando do mestre,
foto do mestre. Ele... não, mestre é uma merda nenhuma. Quem soubesse que esse homem é capaz de mandar jogar uma pobre de uma vaca numa pirambeira, a vaca é um animal sagrado, eu devia ir para a Índia. Tá certo os hindus que consideram a vaca sagrada. Mas o mestre foi passando 2 anos, 2 anos e meio. Um dia ele chegou no superior dele e falou: o senhor vai me dar licença, eu vou precisar fazer uma viagem. Mas para que viagem? Isso é caráter de consciência, eu não posso falar. Se o senhor não me der essa autorização, eu vou largar a vida religiosa. Eu preciso fazer uma coisa. Meu coração não aguenta mais. Eu não consigo mais dormir pensando naquela família, que a família deve ter morrido de fome. Aí o mestre de autorização, ele foi. Andou até chegar naquele lugar. Quando ele foi chegando no lugar, ele olhava e disse: mas não é aqui. Diferenciou muito. Tinha umas árvores, agora não tem mais. Meu Deus, aquela família teve que vender a terra, olha. É outro que estão morando aí, ó. Uma casa grande, bonita. Jardim enorme na frente. Chegou lá, era um outro homem trabalhando no jardim. Falei: aquela família, coitado, morreu de fome. Chegou desesperado. Falou: moço, aqui não tinha uma casinha pequenininha assim, tá? Tinha. E a família está aí, moço, foi embora? Falei: não, é o patrão. O patrão? Não, mas não deve ser a mesma. Ele está aí, tá, entra para dentro. Fez igual a Rosa lá do Atos dos Apóstolos. Foi tão feliz que São Pedro estava solto da prisão, que ela batia na porta, ela foi correndo e fechou a porta, não abriu a porta para ele. Entra. Ele entrou, era o homem mais bem arrumadinho, a mulher, os filhos. E disse: eu tive aqui, nós lembra do senhor. O senhor veio com outro homem igual o senhor, também vestido assim, com as pantilonas. Eu lembro muito bem do senhor. Falou: pois é, eu vim fazer uma visita, né? Mas graças a Deus vocês estão bem. Falei: rapaz, nós estamos com uma maravilha, graças a Deus, um espetáculo, nossa vida é uma beleza. Mas que coisa, a casinha sua era pequena, até achei que vocês tinham vendido. Falei: não, graças a Deus, nossa vida mudou e melhorou muito. Lias, como diz o mineiro, Lias. A data até concede com a data que o senhor teve aqui, mais ou menos. Não? O senhor sabe que logo que o senhor teve aqui com aquele outro santo homem, a nossa vaquinha desapareceu. Eu falei: é? Não diga. Sumiu a nossa vaquinha. Não, senhor, agora eu falo ou não falo pro homem? Falou: rapaz, nós procuramos a vaca uns 3 dias. Achei uma vaca lá com os urubu comendo ela já. A coitada da vaca enroscou num cipó. E acho que o cipó entrou no zóio dela, foi desgovernada e caiu num pirambeiro. Nossa, coitada da vaca. Não me diga. Olha, para nós foi uma tristeza. Nós achamos que nós íamos morrer. Foi assim uma semana, 2, uma depressão danada. Aí a minha mulher falou: não, eu vou começar a fazer uns biscoitinhos de porvio. Eu faço, vocês vendem. Minha mulher começou a fazer os biscoitos de porvio, rapaz. Tudo quanto é lugar aí da redondeza, começou a vir comprar os biscoitos de porvio dela. Aí a minha filha aprendeu a fazer o negócio do crochê com a mão. Começou a dar aula aí para as vizinhas. Agora nós temos 2 fabriquinhas, uma de biscoito de porvio, a outra fabriquinha de crochê. Já está aqui as aulas, tudo, tem umas 12 moças aí ajudando nós. Eu e meus 2 filhos, nós que vendemos os biscoitos, nós que vendemos os paninhos de crochê. Louvado seja Deus. Abençoado o dia que a nossa vaquinha morreu. Porque senão nós estávamos até hoje tirando aqueles 10 litrinhos de leite. Qual a vaquinha que você precisa jogar na pirambeira? Jesus é aquele que não jogou só a vaquinha, não. Ele foi junto com todos os nossos pecados para dizer para mim e para você: você não nasceu para ser pequeno. Você não nasceu para se conformar.
Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos. Deus não nos chamou para sermos pequenos. É o encardido que nos ensina que nós nascemos para ser essas minhoquinhas e ficar preso a uma vaquinha a vida inteira. E tem gente que está carregando a vaquinha do pecado, a vaquinha do ódio, a vaquinha da mágoa, a vaquinha do conformismo, a vaquinha da reclamação e não vai para frente. Joga essa vaca na pirambeira. Hoje. Agora, essa mortificação não é fácil, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus. Então não se trata pura e simplesmente de jogar aquilo que está fora de nós. É preciso entrar num segundo processo. Primeiro passo, jogar fora os meus apegos, para viver segundo o Espírito, para viver essa renovação do Espírito. Mas há um segundo passo difícil, é essa renovação interior, é jogar fora aquilo que está grudado dentro de nós, no nosso coração e na nossa vida. Há um animal na natureza que nos ensina esse processo, e a Bíblia fala dele 35 vezes. A águia. A águia é um dos animais mais belos da natureza. Principalmente a águia que vive na Europa, no Oriente, cuja envergadura é muito maior que os braços de um homem. Ela tem as garras tão fortes que ela pega um bezerro. Ela tem força para levantar um cabrito pelas garras e pelo bico e voar, porque ela tem uma asa imensa, e levar até o ninho. A águia vê longe. A águia vive em média 40 anos de idade. Mas os cientistas que começaram a estudar as águias, como estudam todos os animais, começaram a perceber que havia dois tipos de águia. Um que morria em média aos 40 anos. Outro que chegava até os 70 anos de idade. A princípio eles achavam que eram dois tipos diferentes de águia. Mas com o tempo, como eles vão pôr naquelas prende, não é? Que as presilhas, eles começaram a perceber que águias que eles achavam que tinham morrido, tinham ressuscitado. No Egito chegou-se a comentar que o fênix, que é um tipo de águia, era capaz de renascer das cinzas. No meu livro Seja Feliz Todos os Dias eu falo sobre ele. Aí eles colocaram um aparelhinho naquele coisa para localizar a águia e chegar a uma conclusão maravilhosa. A águia, quando chega aos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão na vida, muito importante. Ou ela morre, ou ela se renova. Um pequeno grupo de águias optam por se renovar, porque é um processo muito difícil. Aos 40 anos, as penas da águia estão grossas e pesadas para voar. O bico, que foi crescendo, agora ficou muito pontiagudo e a ponta dele é mole, não pega mais suas presas. As garras cresceram demais, engrossaram e perderam a força. Ela não tem mais defesa, ela não consegue mais buscar alimento. A águia fica completamente indefesa. Por isso a maior parte morre aos 40 anos. Mas aquele grupo que não morre aos 40 anos, que aceita viver essa renovação, começa um processo de renovação que dura aproximadamente 150 dias. Primeira coisa, ela precisa achar um ninho lá no alto. Como está no livro do Jó, capítulo 39. Lá no rochedo mais alto da colina, a águia fez o seu ninho. E Êxodo 19 diz que Deus trouxe o seu povo e nos traz como que em asas de águia. A águia então tem que achar um lugar lá no alto. E não é fácil subir até esse alto, porque não é aquele alto do encardido.
Porque é muito interessante que quando o encardido vai tentar Jesus e rezar o Salmo 90, tanto Mateus como Lucas dizem que o encardido levou Jesus ao ponto mais alto da colina. Aquilo que eu dizia ontem a vocês, encardidos sempre nos leva para um lugar alto, para nos derrubar lá de cima. A águia não, ela precisa ir no mais alto. Colossenses 3, ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. E não é fácil para ela. Ela tem que ir voar um pouco, e voa um pedaço, e descansa, porque ela está muito cansada. E voa mais um pedaço, depois de alguns dias, ela consegue chegar ao mais alto da colina. Isso. Em alguns dias ela consegue chegar no mais alto. Aí ela acha lá em cima, mas no mais alto do alto, normalmente uma rocha, aonde ela faz o seu ninho, e aonde ela pode, sem sair de dentro, catar os pequenos insetos e animais que passam por ali, porque senão ela morre de fome. Quando ela acha esse lugar, tem que ser muito alto, porque senão ela vai perder toda a sua defesa. A primeira coisa que a águia começa a fazer, ela começa a bater o bico na pedra. E vai batendo, 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 começa a sangrar o bico. E ele vai entortando e vai amolecendo, como arrancar um dente. E amolece, vira para um lado, e vira para o outro, e vira para o outro lado, e vira para o outro. E ela vai batendo, e continua insistindo, até que o bico cai. Muitas e muitas vezes, cai primeiro uma parte, depois cai outra. A águia fica sem o bico, sem como se alimentar. Por isso ela foi lá no alto da colina. Aí com a mão ela vai pegando os pequenos insetos e pondo lá dentro da boca, vai raspando o musgo que fica na pedra, e o bico da águia começa a nascer de novo. Como a nossa unha, que você arranca, nasce de novo. E ele vai se formando. Quando esse bico já está grande, novo, firme, a águia entra no segundo processo de restauração, de renovação. Ela arranca com o bico as suas presas. Agora ela tem bico, não tem presas. E as presas da águia, como nossa unha e como o bico, começam a nascer. E quando a presa da águia nasceu, já está num tamanho bom, com o bico e com a presa, ela começa a arrancar as penas. E arranca todas as suas penas. Por isso que no livro do profeta Miqueias, quando tem uma pessoa careca, fala careca como as águias. Porque a águia tem esse processo de arrancar as penas. A Bíblia fala tudo de águia. Ela arranca, ela fica sem nenhuma pena. Gente, não é fácil. Quanto mais alto na colina é frio. Ela não tem mais a proteção, não tem cobertor, ela não tem a mãe para colocar nada para ela. Ela passa frio terrível. E segundo os especialistas, esse frio até é muito bom para ela, embora ela sofra muito, porque contrai os poros e a pena que vem mais forte. E depois de mais ou menos 150 dias, 5 meses, as penas voltaram ao normal. Então, ela sai de novo do ninho no alto da colina para o voo da vitória, que vai conduzi-la por pelo menos mais 30 anos de vida. É esse processo que nós precisamos aprender. É isso que nos fala o Salmo 102, versículos de 1 a 5. O Senhor, Ele nos cura, o Senhor nos sara, o Senhor nos liberta, o Senhor transforma a nossa vida, porque o Senhor nos ama e nos ama com amor infinito. É Ele quem perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. Salmo 102, versículo 3. Versículo 4. É Ele quem salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. Salmo 102, versículo 5. É Ele quem cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. Jovens, o Senhor não os trouxe aqui para mais um finalzinho de semana de alegria e diversão.
É um final de semana duro, de arrancar o bico, de arrancar as garras, a minha defesa, de arrancar as penas, a minha proteção, de sentir-me o pior dos piores, para saber que nesse vaso de barro eu tenho um grande tesouro, que é o amor de Deus. E como barro na mão do oleiro, eu preciso deixar-me renovar. Qual é o bico, as garras e as penas que eu preciso arrancar? Não é fácil. E São Paulo diz que não é fácil. São Paulo diz que isso vai custar dor. São Paulo diz para nós que isso é pelo sofrimento. Capítulo 8, versículos 16 e 17. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados. O profeta Isaías, no capítulo 40, nos diz e diz para os jovens, versículo 29, o Senhor é um Deus eterno. Versículo 28, Isaías 40, 28, o Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar a sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se. E que verdade é essa? Quantos adolescentes esgotados pela droga? O que é esgotar? Quando a gente pega a vaca e tem que esgotar logo no início, porque ela tem aquele leite podre, você esgotar é tirar todo o leite da vaca. Quantos adolescentes estão esgotados, porque o encardido esgotou, tirou todas as suas forças, e ele hoje está fraco, esgotado pelo crack, esgotado pela cocaína, esgotado pela maconha. Até os adolescentes podem esgotar, e jovens robustos podem cambalear, bêbados, jovens robustos, meninas robustas, mas que cambaleiam, que tremem, que andam para lá para cá no namoro, que cambaleiam por causa da bebida, que morrem em consequência de um volante cambaleado. Mas qual é a resposta e a solução? Versículo 31. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que contam com o Senhor, renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem cansar, vão para a frente, sem se fatigar. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, porque Ele vem até nós. E uma das lindas passagens que o Senhor nos dá, de renovação como a águia, fala de Maria, cuja data hoje lembramos, a festa da Anunciação. Em Apocalipse capítulo 12, para mostrar para nós que Maria é o grande modelo de luta, de renovação, porque ela está sempre nova em Deus. Ela é sempre virgem, sempre pura, sempre bela. Quando o dragão quer devorar a mulher, Apocalipse capítulo 12, o próprio Deus vem e dá-lhe duas asas de águia, diz o Apocalipse, para ela então voar longe do encardido, lá no deserto, aonde o Senhor vai alimentá-la. Meus irmãos, minhas irmãs, juventude cambaleando, adolescentes que estão cambaleando, hoje o Senhor quer nos dar asas de águia, asas enormes, mais do que asas de águia, asas do Espírito, para que o nosso voo seja grande, 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 grande. Sim, Senhor nosso Deus, Tu nos conheces, conheces nossas fraquezas, nossos cansaços, Senhor. Conheces, Senhor, a fatiguez que está no nosso coração, pelos pecados, pelas drogas, pela falta de amor, pelas brigas na família, Senhor. Mas nós esperamos em Ti, Senhor. E hoje nós queremos tomar posse, Senhor, dessa palavra. E queremos receber do Teu amor essas asas de águia, Senhor.
Sim, Senhor. Arranque de nós tudo aquilo que envelheceu pelo pecado. Eu aceito, Senhor. PHS. Eu quero essa renovação. Por hoje, sim, Senhor. Arranca, Senhor, o meu bico. Toca, Senhor, em minha boca, como tocastes na boca do profeta Isaías. Com aquela brasa, aquela tenaz fumegante. E queimou as suas impurezas. Aquilo que entra na minha boca, Senhor. As drogas. A comida errada, a bebida. E aquilo que sai da minha boca, Senhor. Palavras velhas. Palavras frutos da resistência ao Espírito. Sim, Senhor. Eu hoje me refugio no mais alto do teu coração. Porque tu disseste, Senhor, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Atraia-me a ti, Senhor, do alto. É para o alto que eu quero ir, Senhor. Eu quero me refugiar em ti, para poder arrancar o meu bico. Eu já o bati muitas e muitas vezes nas pedras, e hoje eu estou batendo de novo, Senhor, para dizer: arranca, Senhor. Eu preciso também, Senhor, que tu arranques as minhas garras, das minhas mãos que tantas e tantas vezes eu usei para colocar drogas, bebidas na minha boca, para desrespeitar o corpo daquelas pessoas que eu amo, para conduzir-me para os pecados. Hoje eu peço, Senhor, arranque as minhas garras. Tire de mim, Senhor, toda a minha violência, todo espírito de agressividade que é em mim, Senhor, de tantas e tantas vezes com a minha família. Eu sou agressivo, Senhor. A sua palavra diz que a língua dos filhos que desobedecem os pais vai se tornar alimento para o filhote da águia. Sim, Senhor, arranca a minha língua pecaminosa. Mais do que isso, vai no profundo do meu ser, que é meu coração, e tira daí, Senhor, o meu coração petrificado pelo pecado. Esse coração que foi ficando duro, Senhor. Senhor, como essa águia pequenina, eu me coloco em tuas mãos hoje, me refugio no teu coração, e peço: arranque as minhas penas, minha hipocrisia, Senhor, de viver só na aparência, de preocupar-me mais com as coisas exteriores, com roupa, com os bens materiais, com aparência, Senhor, quando tantas e tantas vezes o meu coração está ferido e machucado. Arranca, Senhor, as minhas penas, as minhas garras, o meu bico. Eu quero ser como essa águia. Senhor, hoje eu me coloco sob a proteção de Maria Santíssima. Eu não me acostumei nas terras